Nesta edição, o início das atividades no Sesc Campo Limpo. A linguagem do circo sob um novo olhar. A Copa do Mundo e suas relações com a história e a cultura brasileira. E reflexões sobre as multidões de diversas partes do mundo. Com programação totalmente gratuita, o Sesc deu início às atividades no espaço da futura unidade do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. O terreno de 20.000 metros quadrados fica a poucas quadras da estação Campo Limpo do metrô, numa das regiões mais populosas da cidade. Acho que é uma ocupação estratégica, né, do Sesc aqui nessa região, que já vem sendo contemplada desde 75 com o Sesc Interlagos, recentemente o Sesc Santo Amaro e agora aqui em Campo Limpo, né? Uma região grande de São Paulo, aqui no entorno mais de 1 milhão de pessoas. O início das atividades fortalece parcerias com grupos culturais e socioeducativos já atuantes no Campo Limpo, além de formar público para a unidade. Muito positivo para a região, né? Até como autoestima mesmo para a população, né? Pô, eu moro num lugar que tem um Sesc e tal. Isso tudo vai criando outras formas de relações, vai melhorando. Eu acho que o entorno vai melhorando, né? Até a questão de violência, quando você começa a melhorar os lugares, as coisas vai melhorando também, né? Bem-vindos ao Circo Zani! Até o final de junho, o Circo Zani está montado na unidade, comemorando seus 10 anos com um espetáculo inédito. A atração integra a programação do Circos, Festival Internacional Sesc de Circo. Branca de Neve desperta, os anões festejam e todos juntos bailam felizes, felizes. O público que vem aqui vem para ver circo, né? Isso pra gente é a coisa mais importante, né? Ver que o público se interessa realmente pro circo. Vim brincar, vim no circo, vim conhecer também. Eu vim por causa do circo, a gente estava lá na nossa casa, a gente percebeu que aquele balão e a gente veio. Bailarinas do espetáculo Mulheres do Sol ocuparam todo o ambiente, na terra e no ar, voando num balão a 20 metros de altura. Tô adorando, muito legal. A dança que teve aqui agora, muito legal. Roda de choro. Estreando o palco, shows do novo disco de Luiz Melodia. Rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão. O samba lá em São Mateus é que é bom. O berço do samba de São Mateus. Quando eu olho a patota não é brincadeira. E uma parceria entre o rapper criolo e o jazzista africano Mulatu Astaque. Obrigado, Sesc, por colar aqui e obrigado a vocês por mostrarem para o mundo todo o quanto era importante. A segunda edição do Circos, Festival Internacional Sesc de Circo, ocupou 13 unidades do Sesc com espetáculos nacionais e internacionais, intervenções e atividades educativas. O festival mostra o circo contemporâneo por uma nova perspectiva. Obras que vão além do virtuosismo técnico e da perfeição física, criando narrativas que se conectam com as emoções do público. Espetáculos que trabalhavam o erro ou o risco como estética, ir ao limite desse risco para contar uma história, ou ainda espetáculos que mostravam ali o movimento, né, a movimentação dos artistas de uma maneira mais orgânica, mais fluida e não aquele movimento acrobático que a gente está acostumado a ver. A
companhia peruana La Tarumba usa circo, teatro e música para contar histórias de jovens em busca de seus sonhos. Obras com inspirações sociopolíticas são o foco da Organización Efímera, que reúne artistas do México, Argentina, Irlanda e Espanha. Cuando vengo al circo, al teatro, yo quiero ver más, quiero ver el truco, quiero esto, pero igual quiero compromiso, quiero emoción, quiero otras cosas. Entonces, esto es donde veo que el circo está evolucionando en este momento. O espetáculo Belonging une grupos do Brasil e da Inglaterra que oferecem treinamento em técnicas circenses para pessoas com deficiência. O processo de criação de uma escola-circo é revelado na obra Na Esquina, montada no Parque da Independência. Um caminhão se transforma num trapézio de voos de 16 metros de altura e encena a evolução do circo no Brasil. Malabaristas, contorcionistas e palhaços surpreenderam o público nas ruas com o Flash Mob circense. A exposição Circo da Gente mostrou os bastidores de um circo itinerante. E além dos espetáculos, workshops e diálogos estimularam a troca de experiências entre artistas e produtores. Podem nascer projetos, resultados, que não são apenas o convite de um festival ou você receber no seu espaço um espetáculo, mas sim poder direcionar certas perspectivas, como escolas de circo que podem interagir entre si, um artista que pode fazer residência num outro grupo, um grupo receber o outro para um treinamento. Então, não se fecham as possibilidades, elas se abrem mais. Futebol, história, cultura e saúde. Até agosto, o Sesc na Copa promove atividades que valorizam os aspectos positivos do futebol, estimulando a prática esportiva e a reflexão crítica sobre a Copa do Mundo. No Sesc Ipiranga, a exposição Futebol, Ufanismo e Resistência mostra as relações entre futebol e política em diferentes momentos da história do Brasil. Bom, a gente percebe todo mundo muito contente aqui, né? Os mais velhos se identificando com momentos da nossa história, com momentos do nosso futebol, particularmente, da nossa vida política. As crianças, os mais jovens, fascinados por mexer em coisas que eles nunca viram, aqui jornais dos anos 50, revistas dos anos 50. O universo musical das Copas do Mundo é apresentado de maneira lúdica e interativa no Música de Chuteiras, com curadoria do escritor Marcelo Duarte. Escritores alemães e brasileiros se enfrentam em campo e em leituras de textos sobre futebol. É a Seleção de Escritores, parceria com o Instituto Goethe. Atletas pentacampeões conversam e jogam com o público. Acho que não existem palavras, né, que possam significar isso, né? Você poder representar sua pátria e dentro de uma competição trazer o título maior que é ser campeão. O escritor Rui Castro e o ex-jogador da seleção Edu falaram sobre futebol e gastronomia, acompanhados por quitutes feitos pelo chefe Beto Daidoni. Nunca o futebol é tão bem jogado, é tão emocionante, é tão espetacular quanto disputado na mesa do botequim. Na mesa do botequim, seu time não perde nunca. Sesc TV e Cine Sesc exibem curtas-metragens sobre futebol. Posso falar palavrão? Em uma iniciativa da TAL, Televisão América Latina,
O projeto Cores do Futebol convidou TVs públicas, educativas e culturais de diversos países para integrarem uma série de documentários sobre futebol. O Sesc TV realizou as 3 produções brasileiras para o projeto. Então, o período áureo do comercial ele está refletido nestes álbuns de figurinha. Após a exibição dos filmes, os diretores Lírio Ferreira, Lina Chamy e Hugo Giorgetti conversaram com o público sobre cinema e Copa do Mundo. Um casarão próximo ao Sesc Ipiranga tornou-se palco de uma ocupação artística. O projeto É Logo Ali adaptou todos os cômodos da casa para apresentar performances e oficinas. No seguinte, ventou tanto sueste com chuvaceiros. Toda a cenografia preserva os detalhes da construção original. As atividades em teatro, dança e instalações visuais ressaltam a poética do espaço, criando ficções sobre o casarão e suas memórias. Num mundo habitado por mais de 7 bilhões de pessoas, o tema da multidão ganha destaque no campo das ciências e da criação artística. Pensar sobre as multidões, suas identidades e singularidades é a proposta da mostra Multitude, que reúne trabalhos de artistas e pesquisadores brasileiros e estrangeiros. As obras, elas não são especificamente ou estritamente políticas, mas elas refletem uma política através desse olhar da arte, através do olhar de um pensamento que está muito mais conectado, talvez, com atravessamentos, com sentimentos, com uma produção simbólica também. A mí me da mucha alegría participar en esta exhibición porque explora la idea de las masas, de la multitud, de las grandes movilizaciones de la gente. Even if you're similar to others, then you have your own, or like these singularities, I mean, that relates to individuals. And I think this is reflected, of course, in the production of artists, where even if we are under one umbrella that relates to, that is titled with like a multitude as the title for the exhibition, each work has its own, life and research and motives and motivations, of course. Além das obras expostas na área de convivência, o projeto Multitude apresenta espetáculos, workshops e palestras. O filósofo italiano Antonio Negri, um dos principais pensadores dedicados ao tema, falou sobre a perspectiva das multidões como agentes de transformações sociais. Mais de 47 milhões de pessoas em 23 países optaram pelo movimento e pela saúde no Dia do Desafio 2014. As cidades participantes se mobilizaram para envolver o maior número de pessoas na prática de esportes e atividade física. Nas unidades do Sesc, a programação incluiu o atletismo, com a Corrida Noturna de Santos, bate-papos e jogos com atletas, é uma alegria enorme. Eu que sou praticante de esporte, vivi do esporte, sou apaixonado pelo esporte, ver que o esporte é tratado dessa maneira aqui. Nossa, foi muito emocionante, né? Que é um ídolo treinando com você. Então, é tipo uma ilusão, assim, parece. Assim. Vivências em diversas modalidades esportivas. Como a gente está falando do Dia do Desafio, eu acho que o beisebol ele é um desafio por ser um esporte que não é tão conhecido no Brasil, né? E eu fico feliz por o Sesc estar dando essa oportunidade de poder estar mostrando o meu esporte. E atividades em espaços públicos, nas ruas e nas estações do metrô.
A Semana Mundial do Brincar é uma campanha que defende a importância da brincadeira para todos os cidadãos. Em parceria com a Aliança pela Infância, as unidades do SESC ofereceram atividades que estimularam brincadeiras espontâneas, brincadeiras dirigidas por educadores, palestras e debates. Eu acho muito importante, porque a gente tira um pouco as crianças de casa, né? Com os jogos eletrônicos, eles são muito reféns disso. Então aqui a gente consegue também resgatar, né, essas brincadeiras, é bem bacana. E a gente interage bastante com eles, é gostoso, é bem gostoso. A mostra 30 vezes Bienal destaca artistas, obras e momentos determinantes da história da Bienal Internacional de São Paulo, compondo um recorte da arte brasileira dos últimos 60 anos. Ampliando o acesso às artes visuais, o SESC promove a itinerância da exposição por unidades do interior. A primeira turma do curso SESC de Gestão Cultural do Centro de Pesquisa e Formação acaba de se formar. O curso, voltado à qualificação do gestor cultural, teve duração de 30 semanas, aulas e vivências com gestores, pesquisadores e professores de universidades e instituições brasileiras e internacionais. A gente trabalha muito intuitivamente, né, em gestão de projetos, e o curso veio a contribuir fundamentalmente nesses aportes teóricos, nesse conhecimento de outras práticas, outros autores, né, que falam, né, que discutem e que refletem sobre a política cultural. O CD Encontro, parceria entre o bandoneonista argentino Rodolfo Medeiros e o pianista brasileiro Marcelo Guelfi, mistura sonoridades contemporâneas à música de raiz. Celebrando o lançamento, Medeiros e Guelfi tocaram clássicos de compositores como Astor Piazzolla, Luiz Gonzaga, Carlos Gardel e Vinícius de Moraes, além de obras próprias. E o álbum Cage Mais presta uma homenagem a um dos mais influentes compositores do século XX, o norte-americano John Cage. Começou a funcionar hoje uma nova unidade do SESC em Campo Limpo, Zona Sul. O que o pessoal está fazendo neste momento, Ananda? Boa tarde. Já está assistindo a programação que começou aqui. Por enquanto o espaço é provisório, mas ao longo dos próximos 5, 6 anos aqui será instalada uma sede do SESC nos padrões que a gente conhece. Isso vai ser um investimento de mais 40, 50 milhões de reais. A programação do mês pode ser consultada neste ponto de ônibus perto do circo. Não está sozinho. 50, 14 e 64. Futebol, ufanismo e resistência é uma exposição que eu ajudei a fazer para o SESC Ipiranga, Rua Bom Pastor, 822. 4.000 anos de história e o circo continua encantando crianças e adultos. Sem maquiagem e brilho nas roupas, em cena elas se transformam em cobras, tigres, macacos, num cenário onde bambus são as árvores de uma floresta. O circo tradicional é sempre a nossa fonte, a nossa origem, porque, no geral, o circo é a casa da diversidade. Aqui no Brasil, ele chegou no século XIX, trazido pelas famílias europeias e pelos ciganos. Transformações que não diminuíram o encanto e a curiosidade pela vida dentro e fora do picadeiro. Adoro, adoro, adoro. Magnífico, só isso.
Mas o assunto agora é esporte. Hoje é o dia do desafio e já tem atividade física rolando na capital. Então vamos lá falar ao vivo com a repórter Bruna Vieira na Barra Funda. Esse pessoal todo que está chegando aqui no terminal rodoviário Barra Funda, que vai pegar o trem, vai pegar o metrô nessa manhã, encontra esse piso aqui cheio de luzinhas, ó, verdes desse lado. Ali também tem luzinhas vermelhas. E as pessoas vão passando aqui e vão gerando uma energia. Essa pisada vai gerando uma energia. Aqui no terminal da Barra Funda as atividades vão até às 9 da noite. Ainda tem basquete, pênalti, um monte de outras coisas. Terminal do Tietê, do Jabaquara também tem. São Paulo está competindo hoje, então, com Curitiba. Rodrigo, vamos colaborar aí para a gente poder vencer esse desafio e ganhar mais saúde, né? E olha só, para você se inspirar, hein? Veja só que disposição. Em Santos, os atletas começaram o dia do desafio com uma corrida durante a madrugada, lá pela orla da praia. A largada foi à meia-noite na praia do José Menino. Com o frio e a chuva, os atletas vestiram agasalhos e correram com os termômetros marcando 16 graus.